Voltando agora com o segundo bloco, nessa entrevista maravilhosa com o César Sampaio, vamos falar um pouquinho sobre aquele timaço de 93 no Palmeiras, o time bicampeão brasileiro. Você jogou depois com o Edmundo e o Evair também lá na frente. Você teve essa coisa de um atacante brigador, né? Primeiro com o Serginho, agora com o Edmundo. Como é que era jogar com E quebrando o jejum, né? Quebrando o jejum. 12 de junho de 1993, segundo jogo. O ano santo, o Avalor. O moço do Pacatário. Ele que me colocou esse apelido até. Minhas filhas não gostavam. Você não é monstro, não, você é bonitinho. Elas falavam. Não, mas foi. A chegada da Parmalat aí foi. Bom, primeiro em 92 mesmo, a gente foi. Na final com São Paulo. Vice-campeão paulista, já iniciava-se aí um trabalho de conquista, uma década de conquistas, né? E depois, 93, 94, acho que foram os dois melhores times que eu joguei, mais do que até a seleção. Eu acho que aquele time do Palmeiras jogava até pelo conjunto, né, também, né? E os valores individuais também eram muito bons. Era, cara, a gente tinha prazer mesmo, a gente ia pra campo, não comparando com o Barcelona de hoje, né? Mas o Zico até mesmo disse que o Palmeiras de 90 lembrou o Flamengo dos anos 80, né? Lembrou sim, não é antigo. E a gente, bom, foram várias conquistas aí. Mas o 12 de junho, César Sampaio, como você fala desse jogo? Porque o primeiro jogo o Palmeiras perdeu por 1x0, o Evair que a gente estava conversando, foi aquela pressão danada, o Viola imitando o Porquinho. E no jogo final foi uma pressão danada, né? O Palmeiras entrou, como que o Luxemburgo tratou disso nos vestiários com vocês? Ele ficava provocando com o repórter de jornal, como muitos alegavam. Porque o Palmeiras tinha muito mais time que o Corinthians, tecnicamente era um time muito superior, aliás era o melhor time do Brasil já, né? Ele, mesmo na preleção do Vanderlei, ele não fez a preleção, né? Em termos táticos, assim, de posicionamento, nada. Ele passou um vídeo onde tinham vários momentos a torcida do Corinthians comemorando, algumas entrevistas dos jogadores do Corinthians dizendo que deixaram o Corinthians chegar, agora no Paraná era uma coisa e tal. E aí nós saímos da preleção com esse vídeo, ele dizendo, eu acho que não precisa falar mais nada, agora é com vocês e tal. E eu me lembro que antes de entrar no túnel do Morumbi, nós nos reunimos para até fechar algumas coisas ali, aquele momento dos atletas. Tinha alguém mais ali no elenco que estava mais mordido ali, que você sentia? Todos estavam mordidos. Eu passei uma semana, eu infiltrei para jogar, eu torci o tornozelo no primeiro jogo, passei a semana... de segunda a quinta, eu infiltrei na quinta-feira para treinar na sexta, senão não ia dar para, não ia ter condição de jogo. Eu lembro que o meu tornozelo estava inchadíssimo. Aí eu me lembro, então, mas estava todo um clima assim, de guerra. Uma derrota seria ali trágico para aquele time, podia ser desfeito aquele time. Cara, eu achei difícil perder aquele dia. Acho que em termos de preparação, eu nunca tive uma preparação, todos meus 18 anos aí de carreira, aquela preparação foi algo assim, que marcou demais. E o próprio Evair disse, antes de subir a escada, ele falou assim, fala pra mim todo mundo, ele falou, quem tiver com medo, torce o tornozelo subindo a escada aí, mas não entra no campo, porque esse título é meu. Tal. Essa frase aí, mais ou menos com essas, não sei se foram exatamente essas palavras, mas ele disse, se alguém está pipocando, se alguém está nem sobe, e no início do jogo, né, o Paulo Sérgio era da igreja, nós participávamos da mesma igreja, né, congregávamos na mesma igreja, e eu dei um carrinho no Paulo Sérgio, assim, ele dominou uma bola, a primeira bola do jogo, primeiro lance meu, eu dei uma voadora assim na bola, e o Paulo Sérgio, ô irmão, que é isso? Ele falou pra mim, né? Falei, falou, hoje nós vamos pra igreja depois do jogo. E outro lance polêmico foi em cima do Paulo Sérgio, né? O Edmundo. O Edmundo também. Alguém chegou no Edmundo depois que ele fez? Meu, calma aí. Eu falei com ele. Falou? O Edmundo era o contrário, né? Tem uns caras que você tem que... vamos lá, não sei o quê. Tem outros que você tem que... O Edmundo, qualquer jogo você tinha que falar, Edmundo, calma, não sei o quê. Era o contrário, você tem que desmotivar ele, porque senão ele fazia de tudo. Mas foi a maior conquista que eu tive, foi aquela. Bateu o Corinthians, sair da fila. Maior rival, né? Maior rival. Sim, era um momento de autoafirmação e também iniciava-se ali uma década de conquistas. Foi tremendo mesmo.
Aí é uma passagem muito boa pelo Yokohama Flugels. Só um porém antes, só comenta aquele golaço que você fez contra o São Paulo. Sim. Aquilo acho que não pode faltar, não. Mais bonito da sua vida? Foi o mais bonito, cara. Na verdade eu roubei a bola, né, lá já no campo defensivo. O Leonardo tentou me dar um chapéu, eu consegui roubar, driblei ele. Aí veio o Dinho, se não me engano, driblei, depois o Goiano, o Zete, e aí eu fiz o gol. Só isso, né? Foi assim, a maioria dos gols que eu fiz na minha carreira era de cabeça, assim, ou até de rebote. Pra quem não viu, tá na sessão que o Fim levou esse vídeo, maravilhoso. Você fez 2 gols aquele jogo. Não, eu dei o passe pro Edmundo, né? E fiz o... Edmundo que quase não gostaram de fazer gol no São Paulo. Foi. Mas foi o gol mais bonito da minha carreira mesmo, foi um golaço. Voltando então pro Japão, você chegou lá, 95, Cozinha e vai. Isso. Uma dupla já conhecendo o Palmeiras, só que o futebol japonês não era muito qualificado, né? Você sentiu ali que você estava nadando em braçada, né? Aquela coisa mais fácil? Não, cara, pelo contrário, muito mais difícil, assim, porque além de jogador, nós tivemos uma participação na estruturação mesmo do clube, né? Eles tinham recém-profissionalizado a J-League, né? E era um time semi-amador, assim, né, podemos dizer, na parte estrutural. Futebol mesmo, semi-amador. Isso. Tinha aquela estrutura de empresa, mas eu me lembro, a gente participando de algumas reuniões e tal, portanto, até nós tínhamos 3 brasileiros, o treinador era alemão, cara, foi uma loucura. Aí depois nós levamos o Otacílio, né, o Chavinha, no segundo ano, esse 96, aí já foi melhor. Nós ficamos em penúltimo lugar no primeiro ano. Nós tínhamos eu, Vai e Luzinho, tinha 4 jogadores da seleção japonesa e nós ficamos em penúltimo lugar porque técnico alemão, time japonês e os principais jogadores. Os treinos, os jogos eram uma loucura. Mas no segundo ano já começando a aprender um pouco mais a língua e tal, e quando veio o Otacílio foi o Mazarop também, treinador de goleiro. Aí a gente já estruturou melhor. E no Japão foi interessante, cara. Eu fiquei 4 anos, o Zinho e o Evair ficaram 2 anos só, né? Fiquei até o final, esse time faliu, porque a maioria dos clubes lá são clube empresa, e as empresas, a ANA, que é uma empresa aérea, né? E a Sato, que é uma construtora, eles tiveram problemas e cortando custos, né? Futebol não é prioridade, não era o ramo deles. Mas eu fui campeão nesse time, fui campeão japonês no domingo e segunda-feira todo mundo desempregado. Foi uma história barata. 880, né? Uma seleção brasileira, né, Diogo? Vamos lá, Copa de 98, talvez uma das melhores fases da sua carreira, né? Jogando muito pela seleção. Porém, como é que foi o corte do Romário para vocês lá dentro do elenco? Nós não tivemos acesso. Primeiro, quando saiu do Brasil, o que nós ficamos sabendo é que o Romário não teria condições de, na primeira fase, ele não jogaria. Então, a partir da segunda fase, o Romário estaria sendo preparado para atuar a partir da segunda fase. Isso foi o que falaram para a gente. Mas, chegando na França, tiveram alguns testes, né? Alguns jogadores foram cortados. Acho que o Márcio Santos, o Juninho Paulista, Flávio Conceição e Romário. Mas esses foram cortados antes. E foi uma surpresa pra gente, né? Porque a referência é de 94, né? Isso. E o Bebeto também, o grande parceiro do Bebeto em 94, então foi tudo muito... A gente até assustou, porque já, segundo o que foi passado pra gente, nós sabíamos que ele não participaria da primeira fase. E aí o que foi dito é que ele foi cortado porque não tinha condição de jogar a primeira fase, então a gente não entendeu muito não. Daí na primeira fase, né, você fez um gol contra a Escócia, Isso. virada do Brasil, depois venceram de novo e perderam para a Dinamarca. Isso. Daí veio o Chile, 4-1, depois... Noruega. Chile, Holanda, Isso. Foi um jogo muito difícil. Você lembra daquela disputa de pênalti? Só antes dos gols, como foi fazer o gol da estreia da seleção, o gol da vitória? Cara, uma loucura. Você não acredita, volante, né? Não tem mais essa função. Só jogar um Mundial já é mais que um sonho, né? E ainda, mas é como a gente está até conversando aí com o Zagallo,
o Zagallo treinava muito, cara, e eu sempre entrava nas costas do... O Júnior Baiano atraía muita gente, porque ele era o mais alto, né? Então o Zagallo sempre dizia, falava, ó, vai nas costas do Júnior Baiano que a bola vai passar ali. Os caras vão querer trombar nele, a bola vai passar ali. E foi isso que aconteceu, né? Eu tinha um posicionamento no escanteio que saía da frente do goleiro, do primeiro pau. E depois contra o Chile, eu fui nas costas do Júnior Baiano e fiz o gol. Mas era... Fez 2 naquela vez? Fiz 3 gols na Copa. A Copa pra mim foi... Foi artilheiro, né? Fui vice-artilheiro do Brasil. Mas eu fazia 3 gols por ano, fiz 3 na Copa. Foi esse ano, deu tudo certo. E fui pra seleção da Copa também, né? Assim, depois no final, então foi o melhor momento da minha carreira mesmo. Daí a decisão de pênalti controlando, você chegou a ter medo? Do outro lado, o Holanda também cara, o Taffarel, nós que treinávamos todo dia, cara, ele, pelo menos 2 pênaltis a gente sabia que ele ia pegar. Ele era muito rápido. Ele não pulava, né? Mas ele se posicionava perfeito. Não, a explosão dele, cara, todo goleiro dá um passo primeiro para saltar. Ele saía parado, assim, ele geralmente pulava na diagonal, assim, até para diminuir o raio mesmo, né? O cara tinha que bater muito bem. Mas se ele acertasse o canto, que o cara ia bater, dificilmente a bola, nos treinos mesmo, né? E às vezes os caras queriam chutar forte e tal, e acabam errando. Então, quando foi para os pênaltis, a gente tinha uma confiança grande no Taffarel, porque treinava com ele todo dia. Eu mesmo, acho que era o penúltimo a bater, eu não conseguia fazer nos treinamentos. Acho que de 5 eu fazia 2, acho, nos treinos, que era difícil.